Olá, boa tarde. Você me ouve bem? Oi, tudo bom? Tô ouvindo, sim. Tudo pronto. Espelhos esféricos, Gabi. O assunto É, é muito bom. O assunto é muito bom. Vamos lá. Deixa eu só responder isso aqui rapidinho, tá? tá. Vamos lá. Vamos começar. Você tá vendo aí, né, uma página que é o material que você me mandou, mas eu antes quero ver, fazer para trocar uma ideia com você sobre algumas coisas de espelhos esféricos, certo? Ok. Bora lá. Você entendeu que nós temos dois tipos de espelho esférico, não é isso? O côncavo e o Sim, convexo, não é isso? isso. Côncavo e convexo. Gabi, você entendeu todas aquelas formações de imagem do espelho Sim. côncavo? Essa parte teórica Mas se você puder dar uma entendeu? revisadinha, Pronto, vamos lá. Parte um. Objeto antes do centro. A imagem é real, invertida e menor. 2. Objeto no centro. A imagem é real, invertida e igual. Quando a gente fala igual, está relacionado ao quê? Mesmo tamanho, certo? sim. 3. Objeto depois do centro ou antes do foco. A imagem é real, invertida e maior, ampliada. Objeto no foco. A imagem é imprópria. E objeto depois do foco. Aí ela vai ser virtual, direita e maior, ampliada. Ahn, Espelho convexo, você sabe que só tem uma formação de imagem, né? Sim. Que ela é virtual, direita e menor, certo? É. Características importantes, tá? Importantes. Deixa eu botar aqui agora informações. O espelho côncavo é o único que amplia a imagem.
certo? Certo. Então, toda vez que eu falar que uma imagem foi ampliada, eu já estou falando de um espelho côncavo, certo? Certo. O espelho convexo aumenta o campo visual, porém perde em nitidez da imagem. Beleza? O Beleza. que mais que a gente tem aqui para poder conversar? Então, o côncavo é o único que amplia a imagem, o convexo tem amplia nitidez. Pronto, essas características teóricas. Nós temos uma característica de cálculo, né? Sim. Bom, vamos lá. Outra aqui que eu tenho que colocar. O centro de curvatura, isso aqui é uma pegadinha que pode aparecer muito. O centro de curvatura, também conhecida como ou raio de curvatura, equivale ao dobro da distância focal. Então, como é que fica? Centro é igual a 2 vezes FO. Aí depende muito de livro, né? Eu não sei se o livro chama de FO ou EGF, é a mesma coisa. Ou R é igual a 2F. Não sei como é que seu livro chama, se ele chama de F ou de FO. Ele chama de FO. FO, pronto. É porque ele deve usar FO, DI, DO, não é isso? FO, É. distância da imagem, distância do objeto. Não é assim? Isso. Pronto. Beleza. Mais alguma dúvida? Aqui tá tranquilo? Não. Tá. Então vamos para o cálculo. Equação de Gauss. Um sobre FO é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Tá? Por favor, não fale essa parte de baixo rápido. Tá. Eu Ou, gravei falando essa parte de baixo rápido. pois é, ou tem aquela velha piadinha de professor de física. Se você esquecer isso na prova, você tá desse jeito, É. certo? Bom, vamos lá. Só que a gente tem algumas informações aqui importantes, tá, Gabi? FO maior que zero. Espelho côncavo. FO menor que zero. Espelho convexo. Mas no texto, como é que eu posso achar o FO? Tipo, Não é que você, é o... ele vai te dizer a distância focal, a Ah, distância da tá. imagem, entendeu? DI maior que zero. Imagem real. DI menor que zero. Imagem virtual. DO maior que zero. Objeto real. Pronto. Aí, seu professor deve ter apresentado outras duas equações. A do aumento linear transversal. Aumento é igual a menos DI sobre DO. Que pode ser escrito Nisso também. ele não deu, não. Não, Não. não. Então ele vai falar. Mas essa equação Ah. pode ser escrita assim, ó. HI sobre HO é igual a menos DI sobre DO. Estou escrevendo tudo. Se eu dividir a altura da imagem pela altura do objeto, eu vou ter essa equação aqui do lado, tá? Menos é pelo Aham. seguinte, tá, Gabi? Aqui é um pouquinho inverso.
Se nessa equação aqui DI for negativo, a imagem é real. E se ele for positivo, a imagem é virtual. Mas na verdade, não é, assim, não muda muito, é porque é simples. O menos é para dizer o seguinte, ó, toda imagem real que você viu ali escrevendo, ela está invertida. E o que ela está invertida? Ela está abaixo de zero. Por isso que ela fica negativa, entendeu? Aham. Toda imagem virtual é direita. Aí ela vai ficar positiva para cima, entendeu? Só para dizer isso. Sim. Pronto. Beleza. Hum, basicamente é isso. Basicamente é isso. São só essas coisas. O resto é resolução de questões. Você vai ver agora eu colocar toda essa teoria que eu coloquei para você na resolução de questões. Pronto. Vamos começar? Vamos ver? É porque eu fui tirando foto do fim pro início, tá? Fui pegando as fotos e colocando Aham. do fim pro início. Mas aí não tem problema não, tá? A gente vai reorganizando depois, tá certo? Certo. Dúvidas até aqui? Não, ainda. Pronto, vamos lá agora. Na figura, E representa o espelho esférico côncavo. Ele já me disse que o espelho esférico é côncavo. Então, não preciso aqui, não tenho problema com isso. De distância focal, ele diz que FO é 20 centímetros, certo? Um Uhum. objeto extenso é colocado. Ah, então ele está dizendo que a distância do objeto é de 60 centímetros. Muito bem. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem que aparece. A imagem formada pelo espelho é. Então ele quer que você classifique a imagem, certo? Como é que eu vou classificar essa imagem? Eu vou ter que fazer a conta, tá? E aí eu vou ter que ir escrevendo ou colocando essa relação, tá bom? Tá. Pronto. Que conta que eu vou ter que fazer? Então, primeiro eu vou ter que encontrar DI, beleza? Beleza. Pronto. Gabi, aí tem uma relação. Aí eu vou escrever a equação. 1 sobre FO é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO, tá? Uhum. Só que eu sei que muita gente não gosta de fazer VMC. Então eu, Gabi, escrevo essa equação um Eu pouquinho esqueci diferente. agora rapidinho, mas DI, Hum. DO, tipo, no texto, quando é que eu sei o que é DI e o que é DO? Eu DI é a esqueci. distância da imagem. Então ele fala assim, ó, a imagem está distante do espelho tantos centímetros. Ah, tá. DO é a distância do objeto. Que nessa questão ele falou assim, ó, o objeto extenso colocado a 60 centímetros do espelho. Ah, tá. Beleza? Gabi, como é que eu vou reescrever isso aqui? Eu vou escrever assim, ó, FO, DI vezes DO sobre DI mais DO. A equação é essa daqui, tá? Que você aprendeu. Uhum. Só que eu, na hora de fazer conta, vou preferir usar essa. Sim. E vou substituir valores para você entender por quê. Aqui embaixo tem um, né? Só para a gente entender aqui, né? Como é que fica? 20 sobre 1 é igual a DI vezes 60 sobre DI mais 60. Você entendeu o que eu fiz? Aham. Só substituir valores, beleza? Regra de 3. 1 vezes 60 DI é o 60 DI. Só que cuidado, tá, Gabi? Esse 20 tá multiplicando quem? DI mais 60. DI 60. Distributiva. 60 DI é igual a 20 DI mais 1.200. Vou botar, né, o DI, tudo que tem DI pro outro lado, tá? 60 Uhum. DI menos 20 DI é igual a 1.200. 40 DI é igual a 1.200. Quem é DI?
1.200 dividido por 40. DI é igual a 30 centímetros. Pronto. Maravilha. Pronto, beleza. Gabi, esse DI foi positivo ou negativo? Positivo. Se ele é positivo, a imagem é real. Real. Toda imagem real é imagem o quê? Invertida. Agora olha a pergunta. Em relação a DO, DI é maior ou menor que DO? Menor. Então pronto. E menor. Porque ele não quer nem, ela nem sabe se era menor, tá? Ele só queria saber o quê? Quanto era o valor de DI? 30. 30. Tô aqui. Aqui é 30. Aqui ele quer que a imagem formada é real e invertida. Só pode ser letra B. Quando o DI for maior que DO, fica negativo, não, né? Não, quando o DI for maior que DO, aí ela vai ser, a imagem vai ser o quê? Maior, tá? Real Ah. invertida aí, maior. Se ele for E positivo, se tá? DO for maior que DI? Aí é real invertida e menor. Ah, Dúvidas? não, Posso a próxima? pode. Você falou que ele não falou sobre isso, só que na questão 10, eu preciso daquela outra relação que eu te expliquei, da Ah, é ampliação. que eu não lembrava. Da ampliação. Ele deve ter falado, mas você não deve ter lembrado, tá? É. Uma vela acesa foi colocada à distância P do vértice do espelho esférico côncavo. Ele já disse que o espelho esférico é côncavo. De distância focal, 1 metro. Bom, ele falou 1 metro, só que você está vendo, Gabi, que a gente não usa muito metro para fazer questões de física desse eixo. Eu vou precisar ler a questão toda no final para saber se ele quer isso em metro ou em centímetro, tá bom? Tá. Verificou-se que o espelho projetava em uma parede uma imagem da chama dessa vela, ampliada 5 vezes. Gabi, então eu preciso da equação de ampliação, como eu te falei mais cedo. O valor de P em centímetros. Ele quer o valor da distância do vértice do espelho. E como é que eu vou fazer isso? Aí eu vim para cá. Vou começar com as equações lá iniciais. Eu disse a você, Gabi, que ampliação é menos DI sobre DO. A fórmula é essa. Sim. Então, 5, que é o valor da ampliação, é menos DI sobre DO. Então, ó, regra de 3 de novo, ó. Menos DI é igual a 5 DO. Ou seja, DI é igual a menos 5 DO. Parei aqui. Essa equação sozinha me resolve alguma coisa? Não. Vou ter que fazer o que agora? Vou ter que fazer aquela equação que você conhece. 1 sobre FO é igual a 1 sobre DI mais 1 sobre DO. Mas você viu, Gabi, que eu não escrevo ela dessa forma. Como é que eu escrevo? DI vezes DO sobre DI mais DO. Ele já me disse que a distância focal é de 1 metro. Só que 1 metro, Gabi, são 100 centímetros. Isso eu sei que você sabe. Sim. Quem é DI? DI é esse menos 5 DO aqui de cima, ó. Menos 5 DO vezes DO sobre. Quem é DI de novo? Menos 5 DO mais DO. Aí, como é que eu vou ficar com essa equação toda aqui? 100 é igual a menos 5 DO vezes DO sobre menos 4 DO. Gabi, tá vendo esses dois DO daqui? Sim. Tchau, tchau. Aqui eu vou colocar que é 1. Então, como é que eu vou fazer agora? Menos 5 DO é igual a menos 400. Beleza? Beleza.
multiplicando por menos um, 5DO é igual a 400. DO é 400 dividido por 5. DO é 80 centímetros. Beleza. Pronto. Tá aqui. Achei a distância do objeto. Tá. Foi acesa uma distância P do vértice. Pronto, de um espelho. Pronto. O valor de P em centímetros. 5 vezes. Tá, beleza. O valor de P em centímetros. Eu botaria 80, não tem isso aqui. Bom, bora lá então. Foi colocada a distância P do vértice do espelho esférico côncavo de distância focal 1 metro. Beleza. Verificou-se que o espelho projetava em uma parede uma imagem ao chama dessa vela, ampliada 5 vezes. Certo. O valor de P em centímetros. Beleza. Ampliada 5 vezes. Tá bom. Se eu boto menos 5, vai dar o que aqui? Pera aí que eu vou entender agora. 600. Ah, tá. Gabi, como para máquina essa questão? O espelho é côncavo, né? Sim, Pronto. Qual é o detalhe? Eu fiz essa equação considerando que a imagem é real, certo? Se a imagem sim, fosse real, a distância do objeto era 80 centímetros, certo? Só que essa imagem aqui que ele está colocando no texto não é real. Para imagem real. Pronto. Você vai ter esse trabalho, viu, Gabi? Quando for a questão assim, que ele não te dá o tipo de imagem, você vai ter que fazer duas vezes. sim. Para imagem virtual. Quando a imagem for virtual, Gabi, eu vou fazer o seguinte, ó, de novo, ó, 5 sobre um é igual a DI sobre DO. Eu vou tirar o sinal, tá? Lembra que eu coloquei menos DI sobre DO? Aqui, Sim. aqui eu coloquei menos, ó. Aqui eu vou colocar o quê? O mais direto, beleza? Então como é que vai ficar? DI é igual a 5DO. Aí eu vou fazer aquela equação. FO é DI vezes DO sobre DI mais DO. Vai ficar assim, ó, Gabi. 100 é igual a 5DO vezes DO sobre 5DO mais DO. Ó, vai ficar assim, ó. 100 é igual a 5DO vezes DO sobre 6DO. 6 vezes 100 dá 600. Então, 5DO é igual a 600. DO é 600 dividido por 5. E quanto é 600 dividido por 5? 120. Ah, Letra D. Ele não disse ele disse que a imagem é ampliada. Só que a imagem ampliada pode ser uma imagem ampliada real ou pode ser uma imagem ampliada virtual. sim. Entendeu agora? Aí você vai ter que fazer Aham. o quê? Uma conta para a imagem real e uma conta para a imagem o quê? Virtual. Virtual. Ah. Dúvidas? Não. Próximo. Bora? Rapidinho, Tairone, você me dá só um minuto antes de Tranquilo. começar a próxima questão?
Pronto. Pronto, beleza. Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Não. Vamos pro próximo. Um objeto está à frente de um espelho e tem sua imagem aumentada em 4 vezes e projetada em uma tela que está a 2,4 metros do objeto. Na sua horizontal. Pronto. Tá vendo? Então a gente está de novo com aquele velho problema. Que é, eu sei que a imagem foi ampliada 4 vezes, mas eu não sei que tipo de situação aconteceu. Se essa foi ampliada, se essa imagem ampliada é a imagem real ou a imagem virtual. Beleza? Sim. Que tipo de espelho foi utilizado? Isso já é clássico. Se eu falei que a imagem foi ampliada, o único espelho capaz de ampliar a imagem é o espelho côncavo. Então, D e E você já anulou. Beleza? Beleza, só tô anotando aqui. Pronto. Só que ele quer uma outra coisa. Ele não quer a distância focal. Ele quer o raio de curvatura. Certo? Certo. Lembrando que ele falou que a tela está a 2,4 metros do objeto. Beleza? Então, Beleza. vamos lá. Quem está a 2,4 metros do objeto? A tela ou o espelho? É, a tela. A tela. Pronto, vamos lá. Porque você vai pensar no projetor, certo? Certo. Pronto. Se você for pensar no projetor, preste atenção aqui. Toda vez que eu falo dessa situação, eu estou falando de um espelho côncavo. Côncavo e de uma imagem real. Só pode ser projetadas em telas imagens reais. Por que não pode ser projetadas em imagens virtuais? Porque eu disse no começo daqui da nossa anotação que se eu estivesse falando de uma imagem virtual, de um espelho convexo, imagem virtual, a tendência, a imagem perderia a característica de nitidez, certo? Sim. Certo. Bom, mas esse 2,4 para mim vai ser importante. Eu vou ter que mexer com ele. Eu vou colocar aqui meu DO, seria 2,4, tá? Porque eu só tenho ele de número. Certo. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui DO. DO é 2,4 metros. Bom, que equação eu vou começar a resolver? A equação de ampliação. Ampliação é igual a menos DI sobre DO. Ou seja, quanto é a ampliação? Ele falou 4. 4 é igual a menos DI sobre 2,4. Então, como é que vai ser? Bota aqui o embaixo, né? Menos DI vai ser igual a 9,6. Então, DI vai ser igual a menos 9,6 metros. Até aí, tranquilo? Tranquilo. Pronto. O que eu vou fazer agora? Vou colocar naquela equação que eu resolvo, tá? DI vezes DO sobre DI Tá, no mais. final você vai me mandar esses slides, né? Vou mandar tudo pronto para você, como a gente sempre faz, meu bem. Quem é FO? Menos 9,6 vezes Hein? 4,8. Oi? Tá me ouvindo bem, Gabi? Tá travando. Pronto, vamos lá. Então vamos de novo. Eu vou te mandar esses slides. Eu tinha perguntado se depois da aula você vai me mandar os slides. Vou. Pronto. Pronto. Vamos lá. Menos 9,6 vezes 2,4 sobre menos 9,6 mais 2,4. Certo? Certo. Pronto. Como é que vai ficar isso aqui? Ó, quem é FO? Menos 9,6
vezes 2,4 dividido por 7,2. Agora, então, seu livro tem um erro aqui. Eu vou te explicar por quê daqui a pouco. Olha só, por menos, né? Menos aqui corta, vai ficar positivo. Gabi, se eu dividir 2,4 por 7,2, vai dar 3. 9,6 vezes 3 dividido por 3 vai dar 3,2. 3,2 metros. 3,2 metros. Certo? Só que ele não quer o foco, ele quer o raio. Raio é duas vezes o foco. Então, raio é duas vezes 3,2. Raio é igual a 6,4 metros. Eu acho que o livro errou porque ele colocou em centímetro. E em centímetro tá errado, porque aqui se eu fosse colocar em centímetro seria 960, 320 e 640. Entendeu? Sim, entendi. Mas o melhor gabarito é a letra A, côncavo. Ok? Uhum. Pronto. Pelo Meet, a gente ainda tem mais 10 minutos de aula, tá? Pronto. Mas, assim, é, é, dá pra gente resolver essa daqui tranquilamente, porque essa daqui é teórica, beleza? Beleza. Na figura ilustra um espelho esférico côncavo E e seus respectivos centros de curvatura, C, foco e V. Um dos infinitos raios luminosos que incidem no espelho tem sua trajetória representada por R, e as trajetórias seguidas pelo raio luminoso refletido no espelho. O número que melhor representa é, o que melhor representa o, a trajetória percorrida pelo raio R após refletida no espelho E. E a letra E? Letra E, ó, toda vez que passa pelo foco, todo raio de luz que passa, ele vem paralelo. Esse raio de luz não é paralelo, ele é inclinado, Ah, entendeu? Todo raio de luz paralelo passa pelo foco, beleza? aham. Ele não passa pelo foco. Ele não vai passar pelo centro. Você marcou letra D, Foi. mas não é letra D o gabarito. Ou é? Não, é a letra D, só que eu não tinha entendido por que era a Pronto. letra D. Pronto. É porque assim, de novo, raramente a gente trabalha dessa forma, tá? Mas é a Aham, questão de formação das imagens. O raio de luz que bate no vértice do espelho, que seria esse daqui. Deixa eu mostrar para você como é que ficaria. O raio de luz que bate no vértice do espelho, que é esse daqui, retorna assim. Ficou meio torto, mas acho que você conseguiu entender. uhum, Certo? Reflete desse jeito. Beleza? Se eu beleza. pegar aqui, pronto. Eu estou pegando que esse raio de luz está incidindo sobre outro vértice do espelho. Bate, reflete. Aqui, ó. Bate, reflete. Os melhores caminhos para ele são quais? Um, mas ele não é visível, porque sairia dessa caixa aqui, não é isso? Sim, E o 4, realmente. O melhor raio visível aqui é 4. Melhor resposta é a letra D. pronto. Fico... Deu para você entender? Aham, mas você dá pra dar uma resumida rapidinho, só pra gravar mesmo? Pronto. A trajetória é 4. Pronto. Então, ó, é a região 4, ou é o raio 4, pois esse
é o raio refletido de um raio que incide no vértice de um espelho. Pronto. Tranquilo? Tranquilo. Pronto, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou abrir aqui o documento, vou exportar, como a gente sempre faz, né, nas nossas aulas. Não dá pra fazer o último, não? O último exercício? Tá faltando um, é? Tá. Tá faltando qual, Gabi? Peraí, deixa eu cancelar. Um, três, quatro. Tá faltando esse aqui, né? É. Meu Deus, que é o primeiro, é a primeira questão, que é a mais simples. O lápis foi colocado diante do espelho esférico convexo. Pronto, o espelho é convexo. De distância focal igual a 30 a 50 centímetros. Gabi, a gente sabe que quando ele falou espelho esférico convexo, meu foco é negativo. Beleza? Beleza. Ele foi colocado e ele me deu a distância do objeto. 30 centímetros. Pronto. Aí ele diz que o lápis tem a altura da imagem, né? O lápis tem 10 centímetros de comprimento. Ele me deu a altura do objeto. Pronto. Pode-se afirmar que a posição e o tamanho da imagem, pronto. Posição ele quer daí. Então, eu vou fazer o quê? FO é igual a DI vezes DO sobre DI mais DO. Menos 50 é igual a DI vezes 30 sobre DI mais 30, certo? Certo. Vou fazer o que agora? Colocar um embaixo aqui, regra de 3, tá? 30 DI é igual a menos 50 DI mais 30. 30 DI é igual a menos 50 DI menos 1.500. Então, ó, 30 DI mais 50 DI é igual a menos 1.500. 80 DI é igual a menos 1.500. DI é menos 1.500 dividido por 80. 150 dividido por 8. Isso vai dar menos 18,75. Negativo porque a imagem é virtual. Beleza? Beleza. Falta uma coisa aqui agora que a gente vai responder agora, que é a seguinte. HI sobre HO é igual a menos DI sobre DO. Então, ó, como é que vai ficar? A altura da imagem é o que eu quero. A altura do objeto é 10. Distância da imagem é esse 18,75. Gabi, você sabe que ficou negativo positivo, né? Porque menos vezes menos Sim. vira mais. É. E aqui vira 30. Corta os zeros. 18,75 dividido por 3 vai dar 6,25. Pronto. Gabarito, letra E. Pronto. Desculpa, tá, Gabi? Eu não tinha me atentado que tinha faltado um. Não, tranquilo. Deixa eu ver agora os documentos. Agora tá todo mundo certo. É. Pronto. Deixa eu exportar.